Eu tenho. Tocar lá fora, vocês vão ter que não ouviram. Não sei. Tudo bom? Como é? Fechando a lojinha. Esse não compreende que passa total. 20 segundos. Não, deixa parcial. Eu ia falar da rua perto. Quem é que fala? Ah, é. Como é que é seu nome? Bom, então o chefe já deu a autorização aqui, começando então. Só que antes de eu continuar aquilo do jeito que eu falei, dois colegas me lembraram de uma coisa que talvez vocês uma hora vão passar pelo mesmo problema e é interessante saber. Lembra que eu falei que eu agora imagino no lugar de vocês aqui. E eu estou vendo lá no céu uma lua 4 crescente. Ah, então ela está assim. Eu estou olhando lá para o norte e a lua 4 crescente aparece aqui assim. Só que aí a lua vai e parece um ser de sapato, calçado. Então parece aqui, um ser de calçado aqui. Então pense aqui, eu estou vendo a lua aqui assim e parece um ser, não tenho dúvida nenhuma. Aí ela vai descendo aqui assim, vai descendo, aí quando ela chega no horizonte, ela vai estar assim. Se eu estiver olhando para lá, vai parecer assim. Aí você fala, mas é seu ou é dele? Eu estou vendo aí 2 chifrinhos para cima. Quer dizer, então, aquela representação de parecer um C ou um D, ela está mais relacionada quando a lua está bem próxima aqui no meridiano, por aqui assim. Conforme ela vai descendo, começa a ficar menos evidente a forma C ou D. Mas de qualquer forma, se eu não estiver no Equador, em qualquer outro lugar, se eu não estiver no Equador, quando estiver no horizonte, vai parecer ou assim, ou um pouco assim. Então, assim vai ser muito claro. Assim geralmente aparece quando você está no Equador. Se não, ela vai aparecer um pouquinho assim, ou um pouco assim. Aí você olha, se tiver assim, bom, eu estou no Equador. Se aparecer um pouquinho assim, inclinado, aí você fala, bom, isso aqui está mais para C do que para D. Porque se fosse para D, iria aparecer assim, aí está mais para D do que para C. Mas não esqueça então que quando a lua então nasce, ela nasce aqui assim, vem subindo aqui assim. Então, nasce aqui com os chifrinhos para baixo, aí vai subindo, vem passando. Quando está aqui assim, vai aparecer um C, aí quando vai descendo aqui assim. E aí fica os chifrinhos para cima. Está claro? Tá. Então, tanto o Eric quanto o Tiago me lembraram de falar isso para vocês, porque quando está realmente perto do horizonte, a gente pode ficar em dúvida se aquilo é C ou D. Obrigado. Muito bom. Vamos lá então. O nosso problema. Tá bom. Observar eclipse é muito legal. Principalmente eclipse do Sol. É uma coisa emocionante. Já tive algumas experiências e realmente é interessante. Mesmo como profissional, chega uma hora que você tira o olho lá da aparelhagem e fala, nossa, que legal. E aí você volta a trabalhar. Mas mesmo assim, é uma coisa bonita. Mas, para que serve? Para que serve observar um eclipse, né? Que é bonito, mas
Será que não é bonito, mas é ordinário? Não, aqui no caso tem uma aplicação. E vamos ver. Bom, uma das aplicações que nós já vimos, que foi para determinar que a Terra era esférica. Claro que eu já fiz a determinação, acabou, para frente. Então, para que observar? Para que observar? Sempre esqueço disso. Então, para que observar? Então é muito comum, nas vésperas do eclipse, lá aparece um noticiário assim. Astrônomos se preparam para observar o Sol durante o próximo eclipse solar total. Aquele que entende um pouquinho vai falar, caramba, eclipse solar total é quando o Sol vai ficar totalmente escondido atrás da Lua. Ué, para que vai observar o Sol quando ele está escondido? E não observar o Sol quando ele está visível lá. É quando o pessoal do normal vai falar, não precisa, todos são doidos. Cá entre nós, bem baixinho para que ninguém ouça, eles estão certos. São doidos mesmo, não tem um são que eu conheço, incluindo o próprio. Então, esses atores são doidos mesmo, quer dizer, para que observar quando realmente está escondido? Bom, em parte nós já até demos a resposta, né? Então, quando o Sol não está eclipsado, o que eu vejo do Sol é a fotosfera do Sol. Só que o Sol é muito mais do que aquela parte da fotosfera. Só que, como nós tínhamos dito, essa fotosfera tem um brilho muito menor do que o brilho da foto. Essa coroa aqui tem um brilho muito menor do que a fotosfera. Então é aquela coisa que nós já tínhamos falado, né? Se eu estou dentro de um carro e acendo o farol alto no rosto de vocês, não importa eu querer acender um fósforo aqui dentro, vocês não vão ver. Mas se eu apagar os faróis do carro, vocês vão poder ver que eu acendi o farol, ou o fósforo. Então é o caso. O farol alto aqui não permite eu ver o fósforo que está lá atrás. Seria bom se eu pudesse desligar a fotosfera do Sol. Bom, como não tem lá um interruptorzinho para isso, eu tenho que esperar alguém entrar na frente do Sol para esconder a fotosfera. Esse alguém que entra na frente do Sol é a Lua. Então, quando a Lua entra na frente do Sol, nós temos então o eclipse do Sol. Quando então a parte mais brilhante do Sol não me atrapalha mais, eu consigo ver a coroa solar que está em volta. E dependendo do tamanho angular da Lua, que depende da distância da Terra à Lua, eu posso ter aqui em volta uma partezinha vermelha muito estreitinha e que às vezes eu só consigo enxergar durante alguns segundos. É a tal da cromosfera do Sol, que nós vamos explicar mais para frente o que é. Então durante os eclipses totais, então, o que nós temos é a possibilidade de estudar a coroa. É só, para que estudar a coroa? A coroa tem uma característica muito interessante. Nós vamos ver isso em sistema solar ainda hoje, espero. Que, por exemplo, a temperatura na superfície do Sol, então na fotosfera do Sol, a temperatura é alguma coisa perto de 6.000 graus Celsius. Mais ou menos, 6.000 graus. No centro do Sol, no núcleo mesmo, a temperatura é da ordem de uns 15 milhões de graus. Então, 15 milhões, aí vai esfriando, vai diminuindo a temperatura, chega aqui com 6.000. Bastante razoável. Uma vez que as reações de fusão nuclear que estão gerando energia estão aqui na região central. Conforme eu vou me afastando de lá, é bastante lógico que a temperatura vá diminuindo. E é bastante lógico também que conforme eu vou me afastando cada vez mais aqui da fotosfera, tanto mais frio comece a ficar. E aí eu caio do cavalo. Eu caio do cavalo porque eu verifico que em alguns lugares aqui dessa fotosfera, a temperatura chega a ter 2 milhões de graus Celsius. E não tem reação de fusão nuclear aqui para justificar essa temperatura.
Então, um dos grandes objetivos de estudar a fotosfera durante muito tempo foi exatamente tentar descobrir quais são os mecanismos que permitem o aparecimento de uma temperatura tão alta num lugar onde não existe reação de fusão nuclear. E essa foi uma das respostas que a gente obteve lá no eclipse de 11 de julho de 1991, lá que eu tinha falado para vocês. Então, não fui eu, foi uma equipe russa que fez essa descoberta, essa explicação. E nós vamos ver ainda hoje qual é a explicação. Então tá vendo? Essa coroa solar aqui, isso é uma foto real. Isso deve ter uma foto real. Então, percebe que a coroa, ela muda de aspecto a cada eclipse que a gente observa. Então é sempre uma novidade. E a forma dessa coroa vai dar para a gente muitas informações também. Muito bom. E uma coisa interessante que aparece nessa foto do Fred Speckner. O Fred Speckner é talvez o maior trabalhador, maior astrônomo trabalhador com eclipses. Ele trabalha lá na NASA. Esse Fred Speckner, ele fotografou isso daqui, é o Sol sendo eclipsado pela Lua, e no finalzinho aqui do eclipse, conforme a Lua está entrando na frente, né, um pouquinho antes de entrar totalmente na frente do Sol, aparece uma coisa brilhante assim. Então, é chamado de efeito diamante. Bom, esse efeito diamante, na verdade, não tem nada a ver com o Sol. Tem a ver com a Lua. É que os raios do Sol, ao atravessarem certos vales da Lua, sofrem um processo de dispersão. Então, o efeito diamante é de luz que passou por um vale estreito na superfície da Lua. Olha, aqui também um efeito diamante, tá vendo? O finalzinho do efeito diamante aqui, e logo depois apareceu aqui uma regiãozinha vermelha aqui. Essa região vermelha aqui é a cromosfera do Sol. Então aqui também tem um eclipse total, e aqui dá para ver em alguns lugares uma parte vermelha, que é então a cromosfera do Sol. Bom, agora, repetição dos eclipses. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, desde 1923, ano após ano, os eclipses que ocorreram até 1941. Eu vou fazer essa convenção aqui, ó. Esse símbolo aqui vai significar um eclipse solar total, esse o anular, esse é o parcial ao norte ou sul, esse daqui um eclipse total da Lua, esse daqui um eclipse parcial da Lua, norte ou sul, e esse daqui um eclipse penumbral. 1923. Essa foi a sequência. Isso aqui é real. Não foi chutado, é real. Então, em 1923, nós tivemos esses 4 eclipses aqui. 1924, esses outros 5 eclipses. Aí, em 1925, esses outros 4. E assim para frente. Bom, uma coisa que chama a atenção é que, percebe que eles estão começando aqui cada vez um pouquinho antes do ano, né? Daqui começava em março, e daqui está finalzinho de fevereiro, daqui está mais no comecinho de fevereiro, esse daqui já está mais meados de janeiro. Então, e aqui também, parece que está começando sempre um pouquinho antes. Na verdade, essa série de eclipses, cada ano começa mais ou menos uns 20 dias antes. Nós vamos ter que explicar isso por quê. Bom, se vocês pegarem isso aqui, vocês vão verificando que eu posso ter, olha, 4 eclipses, aqui tem os 5 eclipses, e assim para frente. Aqui, olha, em 1930, olha só, repetiu aquilo que estava lá em 1923. Não repetiu. Por quê? Porque aqui deu um eclipse parcial da Lua para o norte. Em 1930, o eclipse parcial era ao sul. Então são eclipses diferentes. Bom, não adianta vocês procurarem, porque de 1923 até 1940
não ocorre repetição daquela sequência. Mas, em 1941, ocorre a repetição. Isso é uma coisa que a gente sabe que ocorre mesmo. A cada de 23 até 41 dá cerca de 18 anos, quase 19 anos. Então, o que eles verificaram é que, a cada 18 anos, aproximadamente 18 anos, dá 18 anos e 11 dias. Então, a cada 18 anos, os eclipses voltam a ocorrer na mesma sequência que ocorreram há 18 anos atrás. Dito de um outro jeito, se alguém for um caçador de eclipses e que ele vá em todos os lugares da Terra onde o eclipse pode ser visível, depois de 18 anos ele já viu todo tipo de eclipse que pode ter. Pode se aposentar como observador de eclipse. Quer dizer, então, de 18 em 18 anos, os eclipses voltam a ocorrer na mesma ordem e com o mesmo jeitão. Não no mesmo lugar. Para voltar a ocorrer no mesmo lugar, eu preciso de mais ou menos 3 vezes 18 anos. Isso, por enquanto, a gente vai deixar para frente. Bom, então, em média, a cada 18 anos e 11 dias, ocorre então uma repetição dos eclipses. Isso, percebem? Isso daqui foi descoberto pelos antigos caldeus, quer dizer, 1000 anos antes de Cristo já. E eles verificaram então que em cada 18 anos, que se chama período de Saros, esse período de Saros, eu tenho 43 eclipses solares, 43 eclipses lunares, ou seja, ao todo, 86 eclipses. Só que, do ponto de vista observacional, eu só tenho 41 do Sol e 29 da Lua. Só 70 eclipses visíveis. Por que a diferença? Penumbrais. Os penumbrais não dá para enxergar, então eu não posso incluir nessa faixa aqui. Então, aqui estão excluídos os eclipses penumbrais. E uma outra coisa que a gente percebe é o seguinte, que cada ano, sempre eu tenho pelo menos 2 da Lua e 2 do Sol. Não passa um ano onde não haja pelo menos 4 eclipses. Pode acontecer de ter 2 da Lua e 3 do Sol, 2 da Lua e 4 do Sol, 2 da Lua e 5 do Sol, ou 3 da Lua e 4 do Sol. Então, note uma coisa interessante. No mínimo, o número de eclipses do Sol e da Lua é o mesmo, 2 e 2. Se não for 2 e 2, tem sempre mais eclipses do Sol do que da Lua. Então, os eclipses solares são mais comuns do que os eclipses lunares. Mas, do ponto de vista de observação, uma pessoa, durante a sua vida, se ela ficar sempre no mesmo lugar, ela vai ver mais eclipses da Lua do que do Sol. Parece um contrassenso, mas o problema é que, lembra que o eclipse do Sol, eu tenho que estar naquela faixinha onde como chama? A trajetória passava. A sombra da Lua na Terra, né? Enquanto que quando tem um eclipse da Lua, lembra que 2/3 da área da superfície da Terra vê o eclipse. Então, é mais provável que eu esteja dentro daquela faixa de onde ocorre o eclipse da Lua, do que estar onde passa a trajetória da sombra da Lua na Terra. Então, por isso que, apesar de ter mais eclipses do Sol, uma pessoa no mesmo lugar vê mais eclipses da Lua. Bom, o último eclipse no Brasil foi em 90, eclipse total do Sol foi em 94, é aquele que eu falei para vocês, da moça que ficou cega. E o próximo eclipse total visível no Brasil vai ser em 2046.
Eu já vou estar vendo com um filtro de uns 7 palmos, mais ou menos. Agora, vocês ainda alcançam. Muito bom. Agora, por que então os eclipses começam lá por ano, cerca de 20 dias antes? Então é essa regra desse deslocamento para cá, né? Bom, isso é o seguinte. Aquele mesmo desenho, agora, como nós estamos falando de eclipse, a linha dos nodos tem que passar pelo Sol. E lembra que nós vimos que conforme a Terra vinha para cá, o plano orbital da Lua ia mudando ligeiramente, então a linha dos nodos ia mudando de direção. E o que acontece é o seguinte, percebe que conforme essa linha dos nodos vai mudando, então aqui tem a linha dos nodos 1, a linha dos nodos 2, a linha dos nodos 3, a linha dos nodos 4, e aqui eu vou ter a linha dos nodos 5. Bom, e vai chegar uma hora que percebe que quando o eclipse estiver aqui, quando a linha dos nodos estiver aqui, significa que vai estar ocorrendo um eclipse com a Terra nesta posição. Então lá, ocorreu o eclipse com a Terra aqui. Aí aqui não tem eclipse, aqui pode ter eclipse, ou não. Pronto, se a linha não passar pela linha dos nodos, o eclipse tem que estar um pouquinho, a Terra tem que estar um pouquinho mais para cá, para a linha passar pelos nodos. Aí vem vindo para cá, aqui não tem eclipse, mas se aqui a linha dos nodos está passando aqui, é porque vai ter eclipse. Então, e aí, bom, aí vem para cá. Então percebe que o que acontece é que aqui ocorreu eclipse. Quando chegar aqui, vai ocorrer eclipse outra vez. Só que um pouquinho antes. E aí é que vem, então, uma observação. Nós sabemos que esse angulinho aqui, que está faltando para chegar até aqui, é por volta de 19 graus. Ué, mas lembra que nós já tínhamos visto que a Terra anda mais ou menos 1 grau por dia. Se eu tenho 19 graus aqui, significa que a Terra, para vir daqui até aqui, vai precisar andar 19 graus a mais. 19 dias a mais. De modo que isso significa, então, que os eclipses vão estar começando a acontecer aí no ano que vem, cerca de 20 dias antes daquilo que começava no ano passado. Tá? Então, por isso que dá essa defasagem aqui. Então, os eclipses vão ocorrer cerca de 20 dias antes a cada ano que vai passando. Então, a linha dos nodos dá uma volta completa a cada 18,6 anos, mais ou menos. Muito bom. Então, olha, se a linha dos nodos dá uma volta completa a cada 18,6 anos, mais ou menos, isso significa que, por ano, existe um deslocamento de cerca de 19 graus. Então é por isso que, quando ocorreu um eclipse aqui, depois de um ano, mais ou menos, vai ocorrer um eclipse aqui, só que, bom, não deu um ano todo, é um ano menos esses 19 graus aqui. E é por isso que dá, então, aquela defasagem de 20 dias por ano. Pois não? Professor, eles sabem que parte da Terra vai ocorrer todos os eclipses solares? Que região da Terra é possível observar todos os eclipses solares nos próximos ciclos? Sim. Já sabem, já fazem. Sabe. Percebe que eu vou falar já, mas os antigos já tinham uma ideia e já há um bom tempo que a gente consegue calcular isso com uma boa precisão. Existe um livro chamado Canon der Finsternis, de um sujeito chamado Bolzer, que ele fez um cálculo de quando ocorreram os eclipses, até, será, uns 4 mil anos atrás, e de todos os eclipses que vão ocorrer, mais uns 4 mil anos lá para frente. Então a gente já conhece bem, já sabe fazer a previsão muito bem. Sabe fazer a previsão de onde vai ser visível, a hora que vai começar, a hora que vai acabar, o tipo de eclipse que vai ter. A parte de mecânica celeste funciona muito bem. Não é fácil. Não é fácil porque o movimento da Lua é uma coisa muito complicada. Então a teoria é bem elaborada, mas funciona bem. Muito bom. Então, alguns eclipses que marcaram a época.
O 28 de maio de 585 a.C. 28 de maio de... percebe? Isso aqui a gente sabe, não porque foi determinada essa data naquela época, né? Apesar que ninguém sabia que estava no ano 575 a.C. porque certamente isso seria previdente demais. Mas exatamente fazendo o que a gente sabe foi assim, numa data qualquer por ali, foi possível fazer a previsão do primeiro eclipse do Sol. E que foi feita pelo Thales, lembra que nós tínhamos falado, né? E inclusive é interessante porque ele fez a previsão que ia ter um eclipse, e o eclipse realmente ocorreu, e dois exércitos lá estavam em briga. Aí quando perceberam que teve lá o eclipse, estava ocorrendo o eclipse do Sol, eles falaram, epa, os deuses não querem que a gente brigue. E a guerra foi parada, e pelo que a gente sabe, foi a única vez que um eclipse conseguiu evitar o continuar de uma guerra. Só que hoje a gente não sabia quando aconteceu aquilo lá. A gente sabia que historicamente aconteceu, mas eles usavam os calendários malucos deles lá, que não tem nada a ver com o calendário que a gente usa hoje. Então a gente não sabia exatamente quando é que aquela guerra tinha acontecido. Quando a gente começou a saber, calcular quando o eclipse vai começar e calcular todos aqueles que já aconteceram, a gente procurou qual foi o eclipse que ocorreu mais perto daquela data histórica em que aquilo lá estava envolvido. E foi então o evento antigo mais bem determinado hoje é exatamente a data daquela guerra. Por quê? Como ocorreu no dia do eclipse, e a gente sabe exatamente quando ocorreu aquele eclipse. Então, é o evento histórico mais antigo com precisão de data perfeitamente conhecida. Percebe que, na verdade, esse eclipse que ele preveu foi um marco do ponto de vista filosófico. Porque percebe que até aquela época, o céu era a morada dos deuses. Quem determinava se ia acontecer eclipse ou não, eram os deuses. O Deus, ou os deuses, depende da religião. Então, quando pela primeira vez o Thales falou, olha, daqui a uma semana vai ter um eclipse, isso é a mesma coisa que dizer assim, olha, eu sei ler a mente do Deus, e o Deus está querendo que na semana que vem tenha um eclipse. Então, a partir daquele instante, o homem passou a ser mais importante do que Deus. Por quê? Porque o homem sabia até ler o pensamento de Deus. Então isso, do ponto de vista filosófico, foi uma revolução. É claro que você fala, então teve uma revolução grande lá. Percebe que isso aqui são coisas que quem sabe é uma meia dúzia das pessoas que estão ligadas com a astronomia. Então, certamente não houve nenhuma comoção social pelo fato de ele ter feito essa previsão, mas filosoficamente mudou completamente o pensamento das pessoas daquela época. Opa. Aí, em 1860, foi o primeiro eclipse que foi fotografado. E em 1868 foi feita a primeira análise da composição química dos gases que passaram lá pelas preeminências, que saem, né, das preeminências do Sol. Em 1869 foi feita a primeira foto e análise espectroscópica da coroa solar. Análise espectroscópica significa determinar quais são os componentes químicos da coroa solar. Em 1919, esse foi muito importante também, foi um eclipse durante o qual foi feita uma confirmação experimental da deflexão que a luz sofre
quando passa perto de um corpo de grande massa, perto do Sol, por exemplo. E esse eclipse ocorreu visível no Brasil. De modo que a observação foi feita em Sobral, lá no Ceará, no Brasil. O Brasil só entrou no chão. O equipamento e as pessoas que trabalharam eram tudo gringo. E sobre essa deflexão nós vamos falar já já. Eu vi que ele na decreia azul, a penúltima, está falando que eles usaram espectroscopia, né? Eu estava lendo ontem sobre radiação de corpo escuro, corpo negro, e se não me engano o problema foi resolvido por volta de 1900, com o Planck e a pressão, né? Mas que tipo de método que eles usaram ali para determinar? Que tipo de método que eles usaram? Passagem da luz por prisma. Por prisma direto. Entendi. Inclusive, descobriram uma coisa que só foi explicada muito tempo depois. Nós vamos ver já já que eles descobriram o gás hélio no Sol, que não existia, pelo menos eles não conheciam na Terra. Bom, eu vou falar disso amanhã em astrofísica. Muito bom. Então, como é que foi feita essa prova da teoria da relatividade através de um eclipse solar? Eu estou gastando um pouco de mais tempo nisso, porque isso é uma parte, de alguma forma, associada com gravitação. E vocês vão ver que é uma parte que vai ser importante para a descoberta de exoplanetas. Então, vamos lá. Existe uma definição que diz o seguinte: quando a luz se propaga, o caminho que ela faz recebe o nome de geodésia. Então, geodésia, chama de geodésica, mas o normal é geodésia. Então, alguns chamam de geodésia, mas o normal é geodésica. Então, o caminho que a luz percorre é a geodésica. E o que o Einstein dizia era o seguinte: se o universo for um universo vazio, as geodésicas têm que ser retilíneas. Vou dizer de outro jeito: se não tivesse nada no universo e um raio de luz andasse por ali, esse raio de luz andaria em linha reta. É claro que isso é meio maluco de se dizer, né? Porque se não tivesse nada, como é que eu iria achar um referencial para saber que aquilo é uma linha reta? Então, mas bom, tudo bem, né? Então, no espaço vazio, a luz se desloca segundo uma linha reta. Então, o que ele imaginou foi o seguinte, uma analogia, é que ele pegar uma rede bem fininha, bem levinha, e esticar aquela rede horizontalmente aqui na sala. Aí coloca uma formiguinha de um lado e um torrão de açúcar do outro. O caminho que a formiguinha vai fazer é o caminho mais rápido, e ela vai andando aqui através dessa linha até chegar no torrão. Esse torrão aqui é a geodésica da formiga. Aí, maldade, eu vou botar uma massa bem grande aqui. Essa massa lá no meio da rede vai fazer com que a rede sofra uma deformação. Portanto, a geodésica, é o caminho da formiga, vai fazer isto daqui. E é isso então que o Einstein dizia, que se essas linhas aqui, se esse daqui representar um espaço vazio, a luz vai se movimentar em linhas retas. Então as geodésicas são retilíneas. Se, no entanto, o universo não for vazio, então houver uma massa colocada em algum lugar, essa massa deforma as geodésicas do espaço. Alguns costumam dizer assim que deforma a geometria do espaço. E, assim mais popularmente, eles costumam dizer assim, deforma o espaço. Se deforma o espaço, acaba sendo mais complicado de entender. Então, ou deforma a geometria, ou deforma as geodésicas. Então, a luz passa a se propagar segundo uma geodésica não retilínea. Bom, então, imagina o seguinte. De vez em quando, eu tiro uma foto lá do céu e eu verifico que nessa foto aparecem duas galáxias, por exemplo, exatamente do mesmo jeitão, iguaizinhas. Ah, coincidência.
Tudo bem, coincidência é coincidência, pode acontecer. O problema é que a gente costuma ver duas galáxias parecidíssimas uma com a outra, pertinho uma da outra, num número de vezes muito superior àquele que estatisticamente seria razoável de se supor que acontecesse por coincidência. Então, vamos tentar entender por que acontece isso. E uma explicação é a seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma galáxia de verdade. Estou esquecendo dessa daqui. Tem aqui uma galáxia de verdade. Só que entre essa galáxia de verdade e eu, tem aqui uma estrela com uma massa muito grande. Convencionalmente a gente chama de um buraco negro. O que vai acontecer? Esse buraco negro tem uma massa muito grande. Então ele vai deformar as geodésicas dessa região com grande intensidade. De tal forma que, bom, é claro que a luz que vem daqui morreu. Mas a luz que vem, por exemplo, por aqui, e que deveria ir para lá, quando passa aqui perto do buraco negro, por causa da deformação das geodésicas, essa luz vai fazer essa linha curva até chegar até aqui. Isso aqui, na verdade, era um raio de luz que seria perdido para nós. Mas por causa do buraco negro, ele muda de direção e vem para cá. Como eu sempre penso ver em linha reta, então eu olho aqui e vejo aqui tangenciando a imagem daquela galáxia. Bom, só que essa galáxia emite luz para todos os lados. Um outro raio de luz sai daqui assim, iria vir para cá, mas passa perto aqui do buraco negro e vem para cá. Eu tenho a impressão que eu vejo a galáxia para cá. De modo que aquilo que eu fotografei pode ser nada mais, nada menos que duas imagens de uma galáxia real. Mas eu estou vendo só as imagens. Existe o caso de que uma é real e a outra é a imagem. Mas eu peguei o caso mais drástico que pode ter. É claro que uma pergunta que eu poderia fazer, mas poderia ter uma outra indo lá por trás da uma outra galáxia. É verdade. Isso nós vamos ver em galáxias, que na verdade, quando tem uma galáxia atrás de um buraco negro, ao invés de aparecer uma galáxia com uma forma bonitinha, aparecem uns arcos assim no céu. Isso nós vamos ver sexta-feira no penúltimo item do curso. Tá bom. Então a gente chama de lente gravitacional. Então imagina o seguinte. Imagina que eu tenho estrelas aqui, lá no fundo do céu, e que de muitas observações eu consigo saber exatamente a posição daquelas estrelas. De noite, o sol está longe. Aí acontece que vai ocorrer um eclipse. Bom, quando ocorre um eclipse, o sol fica eclipsado, mas o sol está lá. É uma grande massa colocada entre a luz emitida pelas estrelas e nós. De tal forma que, o que vai acontecer? A estrela real estava aqui assim, quando passa perto do sol, sofre um desvio. A lua também está aqui. Então, quando passa perto do sol, sofre um desvio. Pensar que esse raio de luz ia se perder aqui assim. Mas bom, vai ter um raio de luz que vai sair daqui assim e vai conseguir chegar até onde eu estou através de uma nova trajetória aqui. Então, eu vejo essa estrela, a luz vindo para cá. É claro que quando a luz chega até aqui, eu penso que na verdade a luz veio desta direção. Então, pensa aqui, quando não tinha eclipse, eu determinei a posição da estrela e vi que a posição da estrela estava lá. Então eu tenho o alfa e o delta da estrela. Aí ocorreu o eclipse, por causa da massa do Sol, ocorreu a deformação do espaço, aquela estrela apareceu numa outra direção, e eu mesmo estou observando, então eu meço o alfa e o delta daquela estrela. E verifico que são diferentes. Ou seja, aquela estrela real pareceu deslocada por causa da deformação do espaço causada pela massa do Sol. Claro que está a Lua também, mas a massa da Lua é desprezível.
Então, o que acontece é isso aqui. A estrela real está aqui, o Sol está aqui, existe um ângulo entre esses dois objetos, que eu sei qual é em qualquer instante. Aí, por causa da deformação do espaço, o que aconteceu é que a luz sofreu um desvio, de modo que a luz que realmente chega para mim é uma que ia se perder para cá. E eu vejo a estrela numa outra direção. Uma direção aqui, com uma certa deflexão aqui, o que eu estou chamando de dedinho aqui, com relação à direção real. E o que o Einstein fez foi o seguinte: ele calculou para cada elongação qual era a deflexão que a luz ia sofrer quando passasse, então, a um certo ângulo do Sol. E ele verificou que a fórmula seria essa: o desvio que a luz iria sofrer, portanto, o desvio que essa estrela ia aparecer ter no céu, era dado. Acho que acabou a pilha. Então, é dado por esta formulinha maluca aqui, onde é uma constante vezes dividido pela tangente da elongação sobre 2, metade da elongação. E a teoria estava pronta, agora só precisava alguém verificar se isso era verdade. E foi durante aquele eclipse. Então, essa teoria aqui dá esses valores aqui. Quando esse ângulo aqui é 0,25 graus, então a deflexão é essa daqui. Quando esse ângulo aqui for meio grau, então dá essa deflexão. Percebe que quanto mais longe estiver, menor é a deflexão. Bastante razoável. Quer dizer, a deformação do espaço é tanto maior quanto mais perto estiver do Sol. E bom, foi então lá em Sobral, no Ceará, que uma equipe praticamente britânica, com instrumentos britânicos, conseguiu observar que houve uma deflexão de 1,75 segundos. E acontece que 1,75 era exatamente o quanto a teoria do Einstein previa. Então, se pegasse a elongação que a estrela estava na hora do eclipse, entrava aqui, fazia o cálculo, dava 1,75. E foi comprovado que observacionalmente deu 1,75. Então, essa foi a primeira vez que uma parte da teoria da relatividade do Einstein foi comprovada. Muito bom. De eclipses chega já. Vamos ver uma outra. Esse botão. Vamos ver uma outra parte que está faltando então. Então, vamos à beira-mar. Verificar então o fenômeno das marés. Ondas gravitacionais causam também essa reflexão da Sim, luz? sim. Ondas gravitacionais nós vamos falar também na parte de cosmologia. Vai ser o último assunto da sexta-feira. Na verdade, eu vou falar dela um pouquinho antes também sobre outra coisa, mas basicamente vai ser sexta-feira. Então, fenômeno das marés. Vamos então observar marés. Marés, por favor. Marés. Então, o que eu verifico é o seguinte, que às vezes em algum lugar, perto aqui da praia, eu vejo que não tem água nenhuma. Aí, conforme o tempo vai passando, eu vejo que começa a molhar meus pezinhos, até que chega uma hora que tem água para cachorro. E aí, ocorre um refluxo, volta tudo para lá. E ciclicamente desce e sobe. Então, o que a gente verifica esquematicamente é isso. Eu estou parado em algum lugar e vejo que o nível do mar está por aqui assim. Aí, conforme o tempo vai passando, eu vejo que o nível do mar desceu. Desceu.
Vamos. E aí? Funciona? Toquei aqui depois. Acho que eu estou daltônico. Peguei o pontador errado. Então, eu verifico então que o nível do mar baixou com relação àquilo que estava. Aí depois de algum tempo o nível vai subindo, passa por esse nível aqui, e o nível pode chegar num lugar bem alto aqui. Então tem que subir lá um pouquinho para não ficar pé molhado. Isso é cíclico. E a gente costuma dizer então que quando o mar está o mais baixo, a gente diz que é maré baixa, alguns chamam também de baixa mar. E quando está alta, é a maré alta. Alguns chamam também de maré viva. A diferença entre a maré alta, entre o nível da maré alta e o nível da maré baixa, é chamado de desnível. Alguns chamam de amplitude, mas está errado. A amplitude é a metade do desvio. Lembra que no movimento harmônico simples, né, o objeto vai de um ponto para outro, e daqui não é amplitude, a amplitude é sempre a metade do movimento. Então, aqui, só para vocês terem ideia. Quando a gente está longe da praia, a maré é alguma coisa assim de uns 50 centímetros para baixo, mais 50 centímetros para 50 centímetros para cima, 50 centímetros para baixo, às vezes não dá nem 50 centímetros. Então, o desnível é pequeno, 1 metro, e olha lá. Quando a gente está perto de alguns lugares, que nós vamos explicar por quê, o desnível pode ser muito grande, porque aqui no caso, o desnível é de cerca de 16 metros. 16 metros. E a gente vai ter que explicar por quê. Olha, aqui também está. Então, ó, aqui, maré alta está aqui, maré baixa lá embaixo, tá legal. Certamente, esse barco aqui deve ter aí uns 4 metros de altura, então o desnível é da ordem aí de uns 4 metros. Vamos ver quais são os períodos. Por enquanto, eu só vou dizer o que a gente vê. Depois a gente vai tentar explicar o porquê. Então, os períodos das marés. Então, ó, eu verifico que, vamos supor que eu vou colocar aqui um eixo de passagem do tempo, e eu vou desenhar aqui a posição em que a água estava conforme o tempo foi passando. E verifico que vai dar uma curva desse jeitão aqui. Uma curva cíclica. De vez em quando a maré está alta, de vez em quando está baixa, depois está alta, depois está baixa. E eu verifico que se de alguma forma lá ocorreu exatamente à meia-noite, senão é quando eu zerei o meu cronômetro, então eu verifico que depois de 12 horas e 25 minutos, a maré voltou à mesma altura, indo para o mesmo sentido. Porque percebe que, olha lá, a maré subiu, desceu, voltou na mesma altura. Só que aqui ela estava subindo, aqui ela está descendo. Então, para ser um período completo, eu tenho que pegar um instante em que está na mesma situação. Então, tem que estar subindo aqui. Desceu, está subindo aqui. Então, um período de maré é de cerca de 12 horas e 25 minutos. E a próxima vai ser de 12 horas e 25 minutos também. Percebe que isso daqui vai dar 24 horas e 50 minutos ao todo. 24 horas e 50 minutos. Eu me lembro de um número parecido com esse, só que eu não lembro do quê. Lembra? Era 24 horas e 52 minutos. Não lembro. Eu me lembro de alguma coisa que estava relacionado com o dia lunar. Não, tudo bem. Não sei o que é. Tá. Aí, aqui ó. Daqui então, 12 horas e 25 minutos, depois mais 12 horas e 25 minutos, e assim para frente. Se eu pegar o intervalo de tempo entre duas marés altas,
também eu vou ter as mesmas 12 horas e 25 minutos. E se eu pegar o intervalo de tempo entre duas marés médias aqui, bom, vai dar o mesmo 12 horas e 25. E se eu pegar o intervalo de tempo entre duas marés baixas, também vai dar 12 horas e 25 minutos. Bom, tudo bem. Esquecer por enquanto. Uma outra coisa que eu percebo. Eu percebo que quando a lua está nascendo, geralmente a maré é bem baixa. Aí a lua vai subindo, quando é meio-dia lunar, a maré é bem alta. Aí a lua vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que quando a lua está aqui se pondo, novamente a maré é baixa. E uma outra coisa que eu percebo é que quando a lua estiver aqui na meia-noite lunar, a maré é uma maré alta outra vez. Então por isso que a gente está começando a verificar que aparentemente a lua tem alguma coisa a ver com as marés. Vamos ver. Lembra que nós falamos do dia lunar? Eu vou colocar aqui outra vez porque eu tenho a impressão assim sutil de que vocês não lembram do número. Olha lá. Aqui está a Terra, aqui está o Sol, aqui a órbita da Terra em torno da Lua, e vamos supor a órbita da Terra em torno do Sol, e aqui a órbita da Lua em torno da Terra. Esse desenho, vagamente vocês lembram de ter visto. Aí conforme a Terra vem vindo para cá, veio daqui até aqui, novamente o Sol está em cima da cabeça, porque a Terra vem vindo para cá e girando aqui assim. Então novamente o Sol está em cima da cabeça e é o dia solar de 24 horas por definição. Só que percebe que a Lua ainda não está em cima da cabeça do nosso amigo aqui. Percebe que, inclusive, nesse intervalo de tempo, a Lua já andou um pouco para cá. Portanto, para que a Lua esteja em cima da cabeça da pessoa novamente, a Terra tem que andar mais um pouquinho e girar mais um pouquinho. Agora eu tenho meio-dia lunar. Percebe que de meio-dia lunar aqui até meio-dia lunar aqui é um pouco mais do que 24 horas. É aquele 24 horas e 50 minutos, mais ou menos, que nós tínhamos falado na outra hora. Muito bom. Coincidência. Bateram simples. Por enquanto, coincidência. Agora, uma outra coisa que eles perceberam. Eles perceberam que no dia 1, eu tinha uma maré bem alta. No dia 1, depois de umas 12 horas e 50 minutos, 12 horas e 25 minutos, a maré alta era alta, mas não era tão altona assim. Na próxima maré alta já era mais baixa, mais baixa, mais baixa. Quer dizer, o que eles verificaram é, a cada ciclo, a maré baixa, a maré alta, era um pouquinho menos de amplitude, um pouquinho menor do que a maré anterior. Aqui a maré alta era realmente alta, aqui a maré alta já não é tão altinha. E isso depois de cerca de 7 dias. Se eles continuavam, bom, então, nos primeiros 7 dias deu assim. Aí eles verificaram que depois de uns 7 dias, a maré alta começava a ficar cada vez mais alta. Mais 7 dias mais ou menos. Aí a maré alta começava outra vez a não ser tão alta e voltava a ser alta. Então eles verificavam que havia uma espécie de modulação, quer dizer, a maré alta ia baixando, 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 aí a maré alta aumentava outra vez, aí ia baixando, baixando, aí a maré alta aumentava outra vez. E aí é que começaram a perceber uma coisa interessante. Eles perceberam que quando a maré era alta, era lua cheia ou lua nova. Na maré alta, quando as marés altas eram realmente altas, eram épocas ou de lua nova ou de lua cheia. Por enquanto só verificando. E quando as marés altas eram baixinhas, era a época ou de quarto minguante ou de quarto crescente. Bom, então percebe que eles perceberam que os períodos batiam e perceberam que as fases da Lua estavam relacionadas com as alturas das marés. Aí não tinha dúvida nenhuma de que a Lua
tinha influência sobre as marés. Então, quais são as causas das marés? Bom, as causas das marés só puderam ser definidas quando o Newton já fez a teoria da gravitação universal dele. E o que diz a teoria gravitacional de Newton? Diz que se eu tiver dois corpos de tamanho bem pequenininhos, separados por uma certa distância dele, e que esses corpos fossem corpos materiais, quer dizer, eles têm massa, esses dois corpos agem um sobre o outro com forças que ele chamou de forças gravitacionais e que são sempre forças de atração. Força de atração gravitacional. E ele verificou que essas forças podiam ser calculadas por esta fórmula aqui. Então, a força era proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maiores forem as massas envolvidas, tanto maior é a força. Quanto maior for a distância envolvida, como está no denominador, então quanto maior a distância, menor a força. De modo que, digamos assim, uma equação bastante lógica do ponto de vista de experimental. Nenhuma surpresa. E o importante é que essas duas forças são de mesmos módulos, não são iguaizinhas, só que sempre em sentidos opostos. Essa é uma dessas coisas que normalmente falam, mas se essas duas forças aqui têm o mesmo valor e têm sentidos opostos, elas não se anulam. Então, elas só se anulariam se as duas estivessem aplicadas no mesmo corpo. Aqui não, são duas forças aplicadas em corpos diferentes. Então, não tem anulação. Muito bom. Aí, só que a gente está trabalhando com Terra e Lua, ou com o Sol e a Terra. Eu não posso considerar pontiforme. Bom, não importa. Eu pego a mesma coisa de corpos extensos, só que quando eu estou colocando em corpos extensos, eu tenho que pegar o centro de gravidade, o centro de massa. Mas no caso específico, eu vou imaginar o seguinte. Imaginar que eu tenho um pedacinho de massa M aqui, na Terra, aqui um outro pedacinho de massa, e aqui eu tenho a maçona da Lua. Bom, eu sei que não é pontiforme, mas como as distâncias envolvidas são muito maiores do que o tamanho dos corpos, do ponto de vista prático, eu quase que posso considerar que o tamanho da Lua é pontiforme para eu poder aplicar a força de gravitação universal. Só que a Terra já é um pouquinho maior. Aí considerá-la pontiforme começa a ser um pouquinho forçar a barra. Então eu não vou considerar que é pontiforme. Mas eu vou pegar duas massinhas aqui, diametralmente opostas aqui na Terra. E vou aplicar a fórmula do Newton para verificar a força atuante entre a Lua e esta massinha aqui. Então apliquei a fórmula. O G, massa da Lua, vezes a massa que eu peguei aqui, dividido pelo quadrado dessa distância dedinho. Onde a distância eu estou medindo a partir do centro da Lua, por convenção. Aí eu vou verificar, vou pegar uma mesma massinha dessa aqui do outro lado da Terra. E vou aplicar a mesma fórmula. Só que percebe que, como essa massinha aqui está mais longe da Lua, então a distância vai aumentar, a força de atração gravitacional vai ser menor do que essa daqui. Conclusão. Aqui, sobre a Terra, estão agindo duas forças causadas aqui pela Lua. Duas forças, onde essa força é maior do que essa daqui. Bom, o que significa isso? Pensa o seguinte. Se essa força é maior do que essa, imagina que esse corpo aqui fosse um corpo elástico. Imagina que a Terra fosse elástica. Não precisa imaginar nada. A Terra é um corpo elástico. E ainda bem. Senão vocês vão ver o que vai acontecer. Então, a Terra é um corpo elástico. Então, é como se eu pegasse uma borracha
e puxasse um lado mais do que o outro. Ou se eu puxo um lado mais do que o outro, eu tenho, aqui, não é borracha, mas é, entre aspas, elástico. Então, eu vou puxar essa ponta azul mais do que a ponta branca aqui. O que vai acontecer? Vai ficando. Lembra daquele suicídio melodramático no buraco negro? Que nós tínhamos falado? Por quê? Porque a aceleração no pé era maior do que na cabeça. Então, como a aceleração é maior, ele vai caindo e esticando. Aqui é a mesma coisa que eu estou colocando na horizontal. Então, eu estou puxando mais do que aqui, portanto, a tendência é ir esticando. Então, o que acontece é que a Terra vai, por causa dessa força. Mas que coisa! Ainda tem mais dois para testar. Então, se só tiver essa força atuando aqui, a Terra vai tender a se deslocar um pouquinho para cá. Como essa força é maior, a Terra vai tender a se deslocar mais. Portanto, o que vai acontecer é que a Terra vai tender a se deformar. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Imagine que aqui tivesse a Terra, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que tudo isso daqui é sólido. Então, é terra rígida. Eu vou imaginar que o mar está aqui em volta, aqui nessa camada. Então está aqui, ó. Isso daqui é uma camada de água em volta da Terra. Não. Ao invés de ser camada de água, para ser mais fácil de explicar, é uma camada de gelatina. Gelatina de uva. Então, isso aqui é gelatina de uva em volta da Terra. E, bom, esse pedaço aqui, como nós vimos, vai ser puxado com uma força maior do que essa daqui. Aqui é maior, aqui é menor, e aqui no meio, se eu pegasse aquela mesma massa, eu ia ter uma força intermediária entre essa e essa. Bom, essa parte central aqui, que estou imaginando que é rígida, por causa dessa força, num certo intervalo de tempo, vai se deslocar de um certo valor. Então, vamos supor que a Terra se desloca, o centro da Terra se desloca até aqui. Esta partezinha aqui, como está longe da Lua, vai se deslocar menos. Opa, não preparei direito. Então, essa parte aqui, que está perto da Lua, não vai se deslocar mais do que aquela lá. Então, vai se deslocar bastante aqui. E esta parte aqui, que está longe da Lua, vai se deslocar só um pouquinho. Então, aqui desloca um pouco, aqui desloca bastante, e aqui, médio, né? E aqui desloca bem mais. Então, o que vai acontecer? Bom, a Terra sólida, o centro veio para cá. Então, se deslocou daqui até aqui o centro. Esta parte da gelatina aqui, só deslocou daqui até aqui. Então, esse ponto D aqui veio um pouquinho mais para cá. Enquanto que esta parte P aqui, P de próximo, se deslocou mais e veio para cá. Portanto, ficou assim. Então a gelatina ficaria assim. Deformada. Só que, bom, não é gelatina, é água. Não pode ficar um vazio aqui. Então o que acontece? A água que estava aqui escorre para preencher o vazio. E a gente tem, então, esta situação. Então, note uma coisa. Se eu tiver uma pessoa aqui, ela vai estar com uma maré alta. E aí é uma dessas coisas que geralmente a gente fala, não, é bobagem. O que vocês acham? Diametralmente oposto. Que tipo de maré eu vou ter? Alta também. É quando a gente fala, mas caramba, peraí. Se a Lua puxou água aqui, como está mais perto, puxa mais do que lá, aqui deveria ser maré alta e lá deveria ser maré baixa. A gente nunca pode esquecer que a Lua não puxou só a água aqui e a água aqui, mas puxou a Terra no meio também.
Só que aqui a água ela puxou bastante, aqui a terra puxou um pouquinho menos, e aqui esta água puxou menos ainda. Portanto, essa água ficou para trás com relação à terra. E é por isso que quando é maré alta de um lado, é maré alta do outro lado oposto também. E aqui, bom, é claro que vou ter maré baixa, e aqui maré baixa. Bom, isso daqui que nós desenhamos é uma configuração naquele instante. Mas vamos ver o que acontece conforme o tempo vai passando. Por favor. Eu já li não lembro onde que eu li, não. E essa puxada que ela dá na terra aí, eles chamavam isso de maré de terra. Isso é verdade. Ah, não, maré de terra é outra coisa. Bom, não é. Vai, eu vou falar já. Por incrível que pareça, isso que nós estamos estudando se chama maré marítima. Eu ainda não coloquei o nome, porque por enquanto não tem sentido eu falar esse nome, mas eu estou falando de maré marítima. Já já nós vamos ver o contrassenso disso daqui. Muito bom. Vamos ver então agora o seguinte. Imagine então que uma hora qualquer tem uma pessoa aqui, maré alta, tem uma pessoa aqui, maré alta, tem uma pessoa aqui, maré baixa, tem uma pessoa aqui, maré baixa. Isso será meio-dia. O que vai acontecer 6 horas depois? 6 horas depois. 6 horas depois. Bom, o que vai acontecer é que a Terra vai girando para lá. Aqui é o norte, né? Então a Terra gira para lá. Significa que depois de 6 horas, mais ou menos, essa pessoa vermelha vem para cá. A pessoa vermelha daqui vem para cá. Então vai ficar assim, ó. A Terra girou, a Lua continua puxando. A gelatina para cá, continua puxando a água para cá. Então a água não mudou de posição com relação à Lua. E a pessoa, então, a amarelinha veio aqui para cima, a vermelhinha veio para cá, a azul veio para cá, essa vermelhinha veio para cá e essa outra vermelhinha veio para cá. Então, cerca de 6 horas depois, no mesmo lugar, percebe que, ó, sei lá, perto aqui da Ásia lá, aqui nessa posição da Ásia aqui, enquanto que aqui eu estava com maré alta, cerca de 6 horas depois, eu estou com maré baixa. Vamos fazer isso de uma forma ainda mais drástica. Imagina que tivesse a Terra aqui, e está aqui a Lua girando em volta da Terra. Bom, nós sabemos que a Terra gira nesse sentido. Por quê? Gira nesse sentido porque, bom, nós sabemos que sentido da mão direita. E a Lua vai girar também no mesmo sentido, só que com relação à Terra, a Lua vai parecer girar no sentido oposto. A Lua gira de leste para oeste do mesmo jeito como qualquer outro astro que a gente conhece. E então está a pessoa que vai ficar observando o que acontece com a Lua. Então vamos lá. Imagine que a Lua estivesse aqui, a Terra está aqui, uma pessoa está aqui assim. E aqui é maré alta, aqui é maré alta, aqui é maré baixa e aqui é maré baixa. Cerca de 6 horas, cerca de umas 3 horas depois, o que vai acontecer? Eu sei que a Terra que gira aqui, mas é mais fácil imaginar que a Lua está subindo. Então, cerca de 6 horas depois, cerca de 3 horas depois, a Lua subiu um pouquinho aqui. Então a Lua subiu um pouco. Bom, a Lua leva a maré junto, porque é a Lua que está causando a maré. Então, quando a Lua estava aqui, a maré alta aqui. Se a Lua está lá, a maré alta está aqui. Então, o que aconteceu? Pensa que aqui a água estava no joelho da pessoa, aqui já está na coxa da pessoa. Então, a maré está subindo. Aí, mais umas 3 horas, a Lua vem mais para cima. Então, vai mais para cima. E traz a maré junto. Tá? Traz a maré junto, de modo que o cara aqui vai estar com maré alta. Aí, mais umas 3 horas, a Lua vem mais para cá. Então, está aqui.